Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lili Silva. Pra quem não me conhece, eu moro na Espanha, meu esposo é espanhol catalão e já começou o verão, graças a Deus. Fazia tempo que não tinha um dia assim tão gostoso com calor, porque eu amo quando tá assim esse tempo de verão. Tem muita gente aqui na Espanha que não gosta, mas eu amo. É quando eu tô mais motivada, quando eu tenho mais organização, porque eu consigo organizar meu dia, consigo dormir melhor e assim a gente vai desenvolvendo. O outro dia eu fiz um vídeo aí falando sobre os micos que eu paguei aqui na Espanha e muita gente pediu mais, e aí eu lembrei mais dois, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, mas não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, pra gente sempre estar trazendo novidades aqui pra vocês. E um dos micos que eu paguei foi quando eu cheguei aqui na Espanha. Eu achei, né, que eu tinha estudado lá no Brasil o espanhol 3 meses e cheguei aqui e não entendia uma palavra. O pessoal falava as frases e eu entendia somente a última. Então, aqui tem duas palavras que elas são muito parecidas. Eu mostrei pra vocês, né, sobre as comidas aqui da Espanha. E uma das comidas que tem aqui na Espanha, que é muito famosa e é muito típica, se chama jamón serrano, que é o famoso pernil salgado, que é feito de porco. Eu vou deixar aqui para vocês verem, quem não conhece. Então aqui é utilizado para vários pratos, o pessoal consome muito e é uma comida muito típica aqui da Espanha, igual no Brasil. A feijoada é muito típica, a coxinha. Aqui o jamón serrano é uma das comidas que é bem típica mesmo. Se você vier aqui para Espanha, não deixe de provar, que é bem gostoso. O pessoal come em sanduíche, come em tortilhas, come também até com fruta. Eu já vi o pessoal comendo na época de verão com melão. Você corta o melão e coloca um pedacinho assim em cima e até que é gostoso. Eu ao menos gostei, mas tem gente que não gosta. E essa palavra eu tinha muita dificuldade de pronunciar. Aqui tem um nome de pessoa que se chama Ramón. Então tem o jamón serrano e o Ramón. Então assim, para nós brasileiros, pronunciar o J e o R às vezes é um pouco complicado. Também tem a palavra rojo, que é a junção de R e J, que é uma das palavras, das letras que mais, ao menos os brasileiros que eu conheço, têm dificuldade de pronunciar. Então, eu chamava o povo, Ramón, vem aqui, Ramón. E eles não entendiam, porque eu chamava como se eu estivesse chamando o pernil salgado. Mas aí depois o John me explicou que não, que tinha a diferença e ele explicou como falar. Então, para você pronunciar o J, aí você fala jamón, como um R assim mais fraco. E para você pronunciar o nome da pessoa, você fala mais forte, como se fosse um doble R. Você fala Ramón, rojo, Ramón, rojo, entendeu? Rojo é vermelho. Então assim, pra quem tá vindo aí, pega essa dica pra não chamar os outros aí de Ramón. Senão você vai acabar passando vergonha. Mas é muito legal vir aprender, ao menos eu gosto, porque depois a gente fica rindo de nós mesmos. Temos que ser autênticos, né? Não tem outro jeito. Cada pessoa vai viver a sua história, cada pessoa vai ter seus desafios, mas é muito legal quando você aprende, porque Deus deu a oportunidade de todo mundo aprender. Ninguém nasce sabendo e hoje em dia na internet tem muita informação, então a gente consegue absorver bastante. E eu acho muito interessante essa parte. O outro mico que eu paguei foi que o tio do John, ele morava em um povoado pequeno. Nós morávamos em Barcelona quando eu cheguei aqui. E aí nós fomos lá visitá-lo. E lá dentro do povoado tinha um mini mercadinho. E então ele ia fazer a comida, só que faltava ovos. E eu aprendi no Brasil que a pronúncia do H, eu pronunciava como R, né? Huevos. E aí, né, ele pediu pra ir lá no mercadinho, que ele tava lá preparando a comida e precisava de ovos. E aí eu fui, eu achando que eu ia chegar lá, abafando, né, chegar lá e conversar e pedir, beleza.
E aí eu cheguei lá e fui falando durante o caminho, que era coisa de 2 minutinhos. Tava bem pertinho, assim, porque o povoado era pequeno. Pra quem for pra Barcelona, vai visitar lá a Colônia Güell, que é uma colônia que tem uma igreja feita por Gaudí. Gaudí foi quem fez a Sagrada Família, que é bem famosa, e o Parque Güell também. E é muito lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, vai lá fazendo propaganda, porque é muito bonito mesmo. Então, vale a pena. E aí eu cheguei lá na vendinha lá, e cheguei lá toda e falei pra mulher: "Eu queria huevos." E a mulher: "Como?" "Eu queria huevos." E repeti umas 5 vezes. E a mulher nem... Não tô entendendo. Aí o típico do brasileiro, né? Mim, querer, isso. E aí eu apontei pro ovo. E aí depois eu falando pro John, aí o John explicou: não é huevos, é huevos. É como se fosse um U. Huevos, porque é um H. Eu vou deixar escrito aí pra vocês. É huevos. Então, eu aprendi errado. Eu aprendi como o som do H, a gente falasse como se fosse um R. Huevos. Eu quero huevos. O ideal é você pedir ai huevos. Ai huevos. Então, não huevos. Huevos. Entendeu? Então, assim, é muito legal. E eu gosto muito dessas experiências. Tem muitas outras, mas agora eu não lembro, porque eu vou lembrando que a minha cabeça, ela não para. Ela é assim, ó, motivada. E aí eu vou pensando nas coisas e eu tenho que, quando eu tenho que gravar vídeos, às vezes eu fico bloqueada porque é muito trabalho aqui, é muita coisa pra fazer. E aí a gente não consegue pensar em conteúdo. E eu sou uma pessoa que eu sou muito perfeccionista com muitas coisas. Então, para poder sair do papel as coisas, ou sai natural, ou sai na perfeição. E eu sei que nós não somos perfeitos, né? Que Deus deu a oportunidade da gente aprender, da gente errar para poder na próxima vez conseguir fazer bem feito. Mas eu tenho esse impedimento aí que muitas vezes me bloqueia de fazer as coisas. Então eu já estou melhorando para chegar nos meus objetivos. Tem muita gente que acha que eu não tô fazendo nada, mas eu tô fazendo muita coisa. E mais na frente, quando Deus preparar, eu estarei falando aí pra vocês. O outro dia eu assisti o vídeo da Cris e ela falou que o segredo protege a bênção. Então, se você é dessas pessoas que tem o costume de sair aí falando tudo pra todo mundo, não faça isso antes de receber a bênção, porque muitas vezes você fala pra pessoa no maior entusiasmo. Eu era assim, eu falava no maior entusiasmo porque eu não via maldade, mas quando tava a ponto de acontecer, dava errado. Então, o segredo, ele protege a bênção. E aí a gente só pode falar quando a bênção está nas nossas mãos, porque aí Deus já permitiu e ninguém vai poder destruir. Desculpa aí qualquer coisa, porque eu tenho um pouquinho da língua presa, então às vezes eu me equivoco. Tô tentando não ficar falando né, nem pois, nem não sei o que, porque eu tenho essas palavrinhas aí que custam um pouquinho de me desenvolver, mas como eu falei pra vocês, eu decidi a melhorar a minha oratória e estou correndo atrás para conseguir, tá bom? Muito obrigada a todas as pessoas que sempre estão aqui apoiando o nosso trabalho, que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você gostou, deixe o seu comentário e deixe o seu like. Deus abençoe.